Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer mais uma vez para vocês os assuntos tributários da semana, os assuntos que eu separei para trazer para vocês, que eu acho importante compartilhar, para você que é empresário ou para você que é a pessoa física, que de repente trabalha para uma empresa e precisa levar essa informação, que você acha interessante, é uma informação que pode mudar aí a vida do seu negócio, tá bom? Essa semana eu separei 3 assuntos. Um assunto foi de um post que eu fiz essa semana, que eu busquei aí do portal Conjur, relacionado ao público varejista, a quem tem desconto condicional, recebe desconto aí nas suas compras, e é uma decisão importante, uma decisão do STJ, tá certo? Trouxe também aqui uma dúvida de um seguidor do lucro real, gente, é importante para quem é do lucro real. Sobre planejamento tributário, se essa informação que ele coletou na internet, que ele coletou aí em um curso, se seria uma informação válida, se ele pode confiar, se não pode gerar um risco para ele, na pessoa física ou também na sua PJ. E também trouxe uma alteração sobre a nota fiscal consumidor eletrônica, relacionada aí à sua habilitação, seu credenciamento no portal da nota fiscal eletrônica, certo? Mas antes de começar, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo Instagram, curta o vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas para que essa informação possa chegar às pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas que não têm um tributarista para comentar um assunto que alterou na semana, que não têm acesso a essa informação. Então é importante, compartilhe, mande para essas pessoas para que a gente possa aí ter o maior número de pessoas atendidas, tá bom? E quem estiver me acompanhando pelo YouTube, peço também que dê aquele joinha, que se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe também com o maior número de pessoas. Sempre deve ter alguma pessoa aí que você conhece que possa estar precisando dessa informação. Isso é importante, gente. Então vamos compartilhar a informação. O intuito desse canal é compartilhar a informação tributária de um jeito simples que possa aí ajudar vocês, tá bom? Então vamos ao primeiro assunto. O primeiro assunto da semana foi um post que eu fiz sobre desconto recebido, O varejista recebe um desconto de um atacadista e esse desconto é um desconto chamado condicional. O que é um desconto condicional? Por exemplo, é aquele desconto que depende de uma condição, Um exemplo clássico disso é aquilo lá. O vendedor fala: se você me pagar esse boleto, essa mercadoria até o dia 10 do mês, eu te dou um desconto de 10%. Esse é o desconto condicional. Esse é o desconto que está em discussão no STJ, ou melhor, estava, já tem uma decisão agora sobre isso. E o STJ foi favorável às empresas. Ele decidiu a favor das empresas. E qual era a discussão? O fisco, a fazenda, ele considerava esse desconto recebido pelo varejista como uma receita da empresa. Logo, sendo uma receita, tinha que ser tributado pelo PIS e pela COFINS. E cobrou a diferença desse imposto que não foi pago de um varejista. Era um supermercado nessa discussão. Aí o supermercado se defendeu, ele falou: peraí, o desconto que eu recebo de um atacadista, que na verdade não é uma receita minha, muito menos vai aumentar o patrimônio da empresa por conta disso, eu tenho que oferecer para o fisco para fins de PIS e COFINS? Não concordo, vamos discutir isso, vamos defender isso, e essa discussão foi parar no STJ. O STJ analisou a questão, e foi favorável à empresa. Falou: não faz sentido você cobrar PIS e COFINS sobre um desconto obtido do varejista, Não faz sentido esse tipo de cobrança. Então, a partir de agora, gente, por uma decisão do STJ, as empresas têm argumentos fortes para rebater qualquer tipo de cobrança nesse sentido, tá? Tanto o desconto condicional quanto o incondicional. Não faz sentido você tributar o PIS e a COFINS
nessa operação, tá bom? Então, um ótimo argumento para você do lucro real aí que estiver sofrendo esse tipo de fiscalização, já coloca aí como meta aí na sua defesa, para que você tenha argumentos fortes e de repente encerrar a discussão na fase administrativa, ou se estiver na fase judicial, já coloca também como argumento aí para fortalecer a sua tese, tá certo? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre nota fiscal consumidor eletrônica, né? Até então, até antes da publicação da portaria 34 de 2023, publicada nesse mês, no mês de maio, você que precisava habilitar uma nota fiscal eletrônica consumidor, né? Você tinha que necessariamente adquirir um equipamento chamado SAT. E esse equipamento tinha que ser adquirido pela empresa, tinha que estar ativo, para depois você entrar no site da nota fiscal eletrônica para fazer o credenciamento da sua nota fiscal consumidor e informar esse aparelho. Então você tinha que ter inclusive custo para comprar esse aparelho. A partir da publicação dessa nova portaria, você não tem mais essa necessidade de comprar esse aparelho e habilitar a sua nota fiscal eletrônica. Não precisa mais, tá? E com base nisso, não quer dizer que você com o aparelho agora não vai ter mais uso. Ele tem uso sim, tá, gente? Você pode continuar utilizando ele para fins de nota fiscal em contingência. Nota fiscal em contingência, gente, é quando você está tentando emitir uma nota e existe uma falha de comunicação do seu computador, da sua internet com a Secretaria da Fazenda, né? Com o portal da emissão da nota fiscal eletrônica. Aí ele te dá a possibilidade de você emitir a nota fiscal em contingência. E o aparelho SAT serve para fazer esse tipo de operação. Mas também tem outra modalidade que você pode usar sem ter o aparelho. Então, você hoje que emite nota fiscal consumidor eletrônica, pode utilizar o SAT ou não, né? Antes era obrigatório, agora não. Com base nessa portaria, você não precisa mais necessariamente ter um aparelhinho chamado SAT no seu estabelecimento, certo? Essa foi a grande mudança aí para quem trabalha com esse tipo de nota, tá bom? E agora o terceiro ponto, o terceiro importante, muito importante, gente, vocês precisam tomar muito cuidado com isso, tá? Um seguidor, ele entrou em contato comigo, né? Mandou uma pergunta aí via direct. Ele me perguntou: Adriano, eu sou uma empresa do lucro real, né? Eu tenho as minhas despesas aqui, minha carga tributária com base nesse regime, e eu estou um pouco preocupado, né? Eu estou precisando diminuir, fazer um planejamento tributário para a minha empresa, e eu recebi uma ideia, uma proposta pela internet. Ele não quis falar qual era o meio, né, que ele recebeu isso, e ele falou o seguinte: eles falaram para mim que eu poderia abrir uma empresa no Simples Nacional. Já comecei a achar estranho, tá? E essa empresa do Simples Nacional receberia todos os funcionários dessa empresa que estava esses funcionários cadastrados na empresa do lucro real ficaria na empresa do Simples, e com base aí no regime do Simples Nacional, você tem aí um benefício fiscal que o fisco te dá, né? Por ser uma empresa pequena, uma empresa que está começando agora, você teria uma carga tributária menor relacionada à folha de pagamento. E o lucro real ficaria muito bom, porque você praticamente não teria mais despesa, né, com a folha de pagamento, que é em torno de 28% em cima do total da folha, né, do total da despesa com seus funcionários. Então melhoraria bastante o meu cenário. Ele perguntou: Adriano, isso é lícito? Isso é possível? O que você acha sobre isso? Eu falei: calma, não faça nada não, porque isso não me parece uma coisa legal, né? Me parece mais uma simulação. E simulação, gente, pode ser caracterizado como crime contra a ordem tributária. E o crime contra a ordem tributária, só para vocês terem uma ideia, tem previsão de pena de 2 a 5 anos e multa. Isso pode ser muito ruim para você, né? Imagina só, você recebe uma informação como essa, começa a fazer e de cara descaracteriza a operação,
vira uma simulação e você pode responder por um crime desse. Então, muito cuidado, gente. Eu sei que existe aí muitas ideias, muitos aventureiros de internet, mostrando fórmulas mágicas para diminuir a carga tributária, mas peça a base legal, peça a opinião de alguém sério para fazer esse tipo de planejamento tributário para você não entrar nessa enrascada, tá, gente? Esse tipo de operação aí só é válida quando existe uma empresa terceirizada que é totalmente apartada da sua, que você não tenha nenhuma influência com esses funcionários, entendeu? Por exemplo, a terceirização ela é válida sim, gente. Tivemos aí a reforma reforma trabalhista, ou melhor, reforma trabalhista. Essa discussão também subiu para o STF e no final das contas se tornou uma operação lícita, né? A terceirização do serviço. Então eu, empresário do lucro real, por exemplo, do lucro presumido, eu tenho uma atividade de produção e nessa atividade de produção eu vejo que se eu contratar uma empresa terceira, totalmente à parte da minha, que faz a mesma atividade, mas me passa um custo menor, eu posso contratar essa empresa, né? Faço um contrato com ela emite inclusive notas fiscais ou recibo, dependendo da situação, e eu vou lá e contrato o serviço e o funcionário dessa empresa vai trabalhar para mim, né? Fazendo a minha atividade, mas ele não vai ter subordinação minha, ele vai responder para o chefe dele da empresa terceira, entendeu? Aí sim é uma atividade lícita, aí sim você pode fazer, tá? Mas você nunca pode criar um cenário em que não existe, né? Você não está contratando uma empresa totalmente apartada da sua, entendeu? Então isso pode ser pego pelo fisco e o fisco pode te enquadrar numa multa pesadíssima e ainda pode acionar aí a parte penal, que é pior ainda. Imagina só você perder a sua liberdade ou quem sabe perder aí valores por conta disso, por um planejamento tributário abusivo, né? Um planejamento tributário que não está de acordo com a legislação nacional, tá? Muito cuidado com isso. Então esse é um recado que eu dou para vocês. Esse tipo de operação eu não recomendo nunca, porque realmente causa muito risco para o empresário, risco desnecessário. De repente um cálculo bem feito, planejamento, vários cenários mostrando para você. Isso sim é possível, fazendo dessa forma sim, obedecendo às leis, né? As possibilidades, buscando um regime especial, quem sabe para você. E isso sim é planejamento tributário bem feito. Muito cuidado com isso, tá bom, gente? Então é isso. Para essa semana eu trouxe esses 3 assuntos. Para a próxima semana a gente bate um papo com mais novidades, se houver, é claro, né? Mas sempre tem, né, gente? Direito tributário, a parte fiscal sempre é uma grande novidade, sempre tem aí alguma informação nova. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Um bom final de semana para vocês. Até mais.